Estudo do livro Discuta Certo: Como casais felizes transformam conflitos em conexão. Aula 4. Os primeiros 3 minutos. A regra de ouro do início suave. Até aqui já desconstruímos grandes mitos. Na primeira aula, descobrimos que o conflito não é o fim do amor, mas uma tentativa de conexão. Na segunda aula, aprendemos que cada pessoa tem um ritmo diferente na pista de dança das discussões. E em nosso último e intenso encontro, na aula 3, enfrentamos de frente os 4 cavaleiros do apocalipse relacional: a crítica, o desprezo, a defensividade e a obstrução. E aprendemos a aplicar os seus antídotos. Mas e se nós pudéssemos evitar que os cavaleiros sequer fossem convocados para a batalha? E se existisse uma chave, uma regra de ouro, capaz de determinar o sucesso ou o fracasso de uma conversa nos seus mesmíssimos instantes iniciais? Sejam bem-vindos ao canal Estudante de Psicologia. Sejam bem-vindos à nossa série de estudos sobre o livro Discuta Certo: Como casais felizes transformam conflitos em conexão, dos doutores John e Julie Gottman. Este conteúdo é um presente para você que quer curar sua relação, para você, colega estudante, que assim como eu busca um conhecimento profundo sobre relacionamento, e para você, terapeuta, que atua na linha de frente do amor humano. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. Vamos então à nossa aula 4, os primeiros 3 minutos, a regra de ouro do início suave. Na psicologia, nós somos fascinados por padrões. O comportamento humano, por mais caótico que pareça, frequentemente obedece a regras e sequências que podem ser mapeadas. E quando John Gottman analisou milhares de horas de gravações de casais brigando no seu Love Lab, o laboratório do amor na universidade, ele fez uma descoberta estatística tão precisa que beira o assustador. Gottman descobriu a regra dos 96%. Essa regra diz o seguinte: em 96% das vezes, você pode prever o resultado final de uma conversa de 15 minutos inteiros, prestando atenção apenas aos primeiros 3 minutos dela. Deixe isso decantar na sua mente por um instante. Se uma conversa começa com um tom áspero, com acusações, com sarcasmo ou com uma voz elevada, ela vai terminar com tensão, raiva e distanciamento em 96% das vezes. Não importa o quanto você tente consertar a rota no minuto 5, no minuto 10 ou no minuto 14. O estrago inicial define a trajetória do míssil. Por outro lado, se a conversa começa de forma suave, respeitosa e focada no sentimento, as chances de terminar em compreensão mútua, num abraço ou numa solução colaborativa são gigantescas. A grande ilusão que nós carregamos é de que podemos desabafar de forma agressiva nos primeiros minutos e depois, quando o parceiro estiver acuado, nós explicamos calmamente o que queríamos. A biologia humana não permite isso. Quando você ataca logo de cara, o cérebro do seu parceiro aciona a amígdala cerebral em milissegundos. Ele para de ouvir a sua dor e começa a construir escudos para se proteger da sua agressão. O segredo dos casais mestres, portanto, não é ter o vocabulário mais rebuscado, mas sim o absoluto domínio dos primeiros 3 minutos da interação. Vamos então analisar uma metáfora para nossa melhor compreensão: o pouso de avião. Para que você, estudante de psicologia, possa explicar isso a um paciente, ou para que você possa visualizar isso na sua própria sala de estar,
Eu quero que você então use a metáfora do pouso de avião. Imagine que o seu relacionamento é uma aeronave voando a 10 mil metros de altitude. A conversa sobre um problema espinhoso, seja orçamento estourado, a sogra intrometida ou a falta de vida sexual. É o momento em que você precisa pousar esse avião. O que é um início áspero? É o piloto apontar o bico do avião em um ângulo de 90 graus para baixo, mergulhando em queda livre em direção à pista, com os motores acelerados a todo vapor. O parceiro, que é o passageiro dessa aeronave, entra em pânico. As máscaras de oxigênio caem, o coração dispara e ele só consegue pensar em sobreviver ao impacto. Não há escuta ativa durante o mergulho letal. Qual o resultado disso? Não é um pouso, é uma explosão na pista. A grande maioria das brigas que destroem casamentos são apenas pilotos frustrados embicando o avião para baixo porque querem chegar logo ao chão. Mas como um piloto experiente e treinado aterriza uma aeronave de toneladas? Ele usa o início suave. A dezenas de quilômetros de distância, ele começa a reduzir a potência dos motores gradativamente. Ele estabiliza o voo, avisa aos passageiros que a descida vai começar, ajusta os flaps e vai perdendo altitude em um ângulo suave, elegante e contínuo. Quando as rodas tocam o solo, é apenas um leve solavanco. Ninguém se machuca. Discutir certo é aprender a arte do pouso suave. Você não inicia a descida de uma crítica em alta velocidade. Você prepara o terreno, você sinaliza que vem aí uma conversa importante, mas garante através do seu tom de voz e da escolha das suas palavras que o avião está sob controle e que vocês pousarão juntos em segurança. A anatomia de um início áspero, o mergulho. Antes de aprendermos a fórmula do sucesso, precisamos reconhecer como soa o fracasso. O início áspero é quase sempre impulsionado pelo cavaleiro da crítica ou do desprezo. Ele tem duas características principais. Primeiro, o foco no você. Você sempre, você nunca, qual é o seu problema? Ele joga o holofote de interrogatório diretamente no rosto do parceiro. E segundo, o fato histórico. Ele não foca no que está acontecendo hoje, mas desenterra erros do passado para criar um dossiê de criminalidade contra o parceiro. Vamos então a essa cena clássica. Sexta-feira à noite, vocês combinaram de jantar fora. Seu parceiro chega 45 minutos atrasado olhando para o celular. O início áspero seria você cruzando os braços na porta da sala e dizendo: "Você é inacreditável, você sempre faz isso. Seu trabalho é sempre mais importante que eu. Eu nem sei porque ainda tento marcar alguma coisa com você." Ah, caros amigos, caras amigas, o avião acabou de ser embicado para o chão. A briga já está perdida. Em menos de 10 segundos, o seu parceiro vai se defender, vai atacar de volta. A noite de sexta-feira está arruinada e vocês vão dormir de costas um para o outro. O antídoto mágico, a fórmula do início suave. Nós não queremos que você engula a sua frustração, não é isso. O início suave não é sobre deixar para lá o atraso, é sobre como reclamar de uma forma que o cérebro do outro consiga processar sem acionar o sistema de defesa. Os doutores Gottman estruturaram uma fórmula genial em 3 partes. É um roteiro que, com a prática, se tornará a sua segunda língua na comunicação amorosa. Primeira parte, eu me sinto, a emoção. Em vez de começar com a palavra você, que é uma flecha apontada para fora, você começa com a palavra eu, que é uma janela aberta para dentro. Você precisa nomear a emoção que está sentindo. Mas preste muita atenção, existe uma diferença vital entre expressar um sentimento
e disfarçar uma crítica de sentimento. Dizer eu me sinto triste, eu me sinto ignorada, eu me sinto sobrecarregado são emoções genuínas. Já dizer eu sinto que você é um idiota ou eu sinto que você não liga para mim não é um sentimento, é um ataque disfarçado com a palavra sinto. Parte 2. Você fala sobre uma situação específica, o fato objetivo. Depois de dizer como se sente, você precisa descrever o gatilho. Mas aqui entra a regra da câmera de segurança. Você só pode descrever o que uma câmera de segurança poderia filmar. Câmeras não filmam intenções, elas filmam fatos. Em vez de dizer sobre você ser folgado e deixar a casa um lixo, você descreve o fato sobre as toalhas molhadas em cima da cama e a louça do café da manhã na pia. Parte 3. E eu preciso. A necessidade positiva. Aqui está o pulo do gato, o grande diferencial. Nós somos excelentes em dizer aos nossos parceiros o que nós não queremos. Não quero que você grite, não quero que se atrase, não quero que fique no celular. O problema é que dizer o que você não quer não dá ao seu parceiro um mapa do que ele deve fazer para acertar. Você precisa formular uma necessidade positiva. O que, de forma concreta e acionável, o seu parceiro pode fazer para que você se sinta melhor? Em vez de dizer, eu preciso que você pare de ser tão ausente, diga, eu preciso que a gente tenha pelo menos 20 minutos de conversa sem telas hoje à noite. Do mergulho ao pouso suave, vamos colocar essa fórmula à prova em 3 cenários cotidianos altamente inflamáveis. Preste bem atenção em como essa estrutura transforma a dinâmica de poder da conversa. Vamos ao primeiro cenário, ao primeiro exemplo. A sobrecarga doméstica. O parceiro A passou o dia inteiro limpando a casa, lavando roupas e cozinhando. O parceiro B está no sofá assistindo série. Vamos então ao exemplo do início áspero, o ataque. E aí então você diz, você é cego, não está vendo que eu estou me matando de trabalhar aqui enquanto você fica como um rei no sofá? Você nunca ajuda com nada. Perceberam? A crítica, depois a generalização. Agora um exemplo do mesmo caso com um início suave, a fórmula. Você diz, amor, eu estou me sentindo muito exausta e sobrecarregada sobre a quantidade de limpeza que acumulou hoje. Eu preciso que você levante agora e aspire a sala para mim, para que a gente possa relaxar juntos depois. Sabe por que isso funciona? Você não chamou ninguém de cego ou rei. Você expôs sua vulnerabilidade, a exaustão, apontou o fato, limpeza acumulada, e deu uma instrução clara e imediata do que o outro precisa fazer para ajudar você a ficar bem. Ele precisa aspirar a sala. Vamos a um outro exemplo, o cenário 2, a falta de atenção, o celular na mesa. Vocês estão em um restaurante para um encontro romântico, mas o parceiro B não para de responder mensagens de trabalho. O exemplo agora de um início áspero nessa situação, um ataque. E aí você diz, qual é a sua? Você não consegue largar essa droga de celular por meia hora? É impossível ter um jantar decente com você. Guarda isso. Agora vamos, dentro do mesmo exemplo, ao início suave, a fórmula. Você diz, eu me sinto invisível e um pouco solitária quando estamos jantando e você responde e-mails de trabalho na mesa. Eu preciso de conexão com você agora. Podemos fazer um acordo de deixar os celulares na bolsa até a sobremesa? Sabe por que isso funciona? Porque você traduziu a raiva, que é uma emoção secundária, na vulnerabilidade real, o medo de não ser importante, solidão e invisibilidade. Quem ama você, ao ouvir me sinto invisível, não levanta escudos, mas sim abaixa o celular para consolar você. Vamos então analisar agora o cenário 3, o exemplo 3,
o conflito financeiro. A fatura do cartão de crédito chegou muito acima do esperado por causa de compras impulsivas. Seguindo o exemplo do início áspero no ataque, você diz: "Você perdeu a cabeça? Olha o tamanho dessa fatura. Você gasta como se fôssemos milionários. Você é completamente responsável com o nosso futuro." Dentro do mesmo exemplo do cartão de crédito, vamos então ao início suave da fórmula. E aí você diz: "Eu estou me sentindo ansioso e com muito medo sobre o valor da fatura do cartão de crédito deste mês que ultrapassou o nosso teto. Eu preciso que a gente sente no sábado de manhã, abra a planilha e faça um plano prático para reduzir esses custos nos próximos 2 meses." Sabe por que isso funciona? O dinheiro é um dos maiores causadores de divórcios porque mexe com a nossa sensação de segurança. O ataque gera defensividade. Eu trabalho, eu tenho o direito de gastar. O início suave une o casal contra o problema, o orçamento. O tempero secreto, a cortesia de colega de quarto. Além da fórmula exata das palavras, os doutores Gottman observaram algo que parece simples, mas é profundamente ignorado na intimidade conjugal: a cortesia. Nós guardamos o nosso melhor comportamento, os nossos por favor e muito obrigado, para o caixa da padaria, para o vizinho do elevador e para os colegas de trabalho. Quando chegamos em casa, cruzamos a porta e despejamos a nossa pior versão, a nossa versão mais ríspida, em cima da pessoa que mais dizemos amar no mundo. Os mestres dos relacionamentos mantêm, mesmo no conflito, a regra básica da educação. Eles iniciam uma reclamação usando "por favor, você poderia" e "eu agradeceria muito se". O início suave é envolto em uma camada de apreço contínuo. Não se esqueça, o tom de voz e a linguagem corporal correspondem a mais de 80% da comunicação. Se você disser a fórmula perfeita de braços cruzados, revirando os olhos e com voz de deboche, os 3 minutos iniciais fracassarão de forma estrondosa. A suavidade precisa estar nas palavras e na fisiologia. Quando o pouso suave sofre turbulência. Agora, nós precisamos ser realistas. Na psicologia clínica, nós sabemos que os seres humanos não são robôs programados. O que acontece quando você, após muito esforço, usa perfeitamente a técnica do início suave, mas o seu parceiro já está em um dia péssimo e responde com aspereza e defensividade? Você então faz o pouso perfeito e ele diz: "Lá vem você com essas frescuras de novo. Eu não posso fazer nada direito nesta casa." É aqui que os relacionamentos se definem. O instinto natural será você dizer: "Ah, é? Eu tentei ser legal e você me ataca? Então agora a guerra está declarada." E lá se vai o avião para o chão. O segredo aqui, caros estudantes e parceiros, é o conceito de reparação. Se a turbulência atingir o voo logo no início, um dos dois precisará ser maduro o suficiente para usar o freio de mão. Você pode dizer: "Calma, eu não estou atacando você. Eu só estou tentando explicar como eu me sinto. Vamos recomeçar." Não desista do início suave só porque ele falhou uma vez. Ele é um treino de musculação emocional. Aprender a dominar os primeiros 3 minutos é talvez a ferramenta mais rápida e eficaz para diminuir a agressividade em uma casa. Se você e seu parceiro aplicarem a fórmula do "eu me sinto" sobre o fato e "eu preciso", a partir de hoje, vocês verão milagres na forma como se comunicam. Mas eu imagino que uma pergunta esteja latejando na sua mente agora, especialmente para os futuros terapeutas que estão me ouvindo. Se a fórmula é tão simples e tão lógica, por que é tão desesperadamente difícil aplicá-la na hora da raiva? Por que no momento em que a louça suja brilha na pia,
O nosso cérebro parece esquecer todas as técnicas de comunicação, todos os livros lidos, todos os conselhos do terapeuta, e a única coisa que sai da nossa boca é um ataque visceral, porque parece que nós perdemos o controle da nossa própria mente. A resposta para isso não está apenas na psicologia, ela está na nossa biologia de sobrevivência. Existe um fenômeno orgânico que sequestra o nosso raciocínio e nos transforma em animais prontos para a guerra. Você quer saber o que acontece dentro do seu corpo, nos seus batimentos cardíacos, nas suas glândulas suprarrenais e no seu córtex cerebral no exato milissegundo em que uma briga começa? E mais importante, como desarmar essa bomba relógio biológica antes de dizer algo do qual você vai se arrepender amargamente? Prepare-se, guarde com carinho a nossa fórmula dessa aula, pratique os seus pousos suaves, porque em nosso próximo encontro as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Na aula 5, nós vamos mergulhar nas águas profundas do nosso corpo. O tema será alagamento emocional e a fisiologia da briga. Nós vamos entender por que às vezes é impossível ter empatia. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa aula. Vamos interagir. Se inscreva no canal, curta o vídeo e, é claro, compartilha. Vamos multiplicar esse conhecimento fundamental para a nossa formação, fundamental para os nossos relacionamentos. Envie para suas amigas, para os seus amigos, coloca no grupo da família, envia no grupo também da faculdade e, é claro, envie para o seu cônjuge, para o seu namorado, para a sua namorada. Vamos multiplicar um conhecimento que, com certeza, nos ajudará a nos relacionarmos melhor com o outro, com o nosso semelhante. Beba uma água, beba um café, estique a coluna e não vamos perder tempo. Vamos direto para a aula 5, alagamento emocional e a fisiologia da briga.